Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, queridos fiéis. Nosso Senhor, quando ensinava no Evangelho, dizia praticamente uma coisa que nos confunde bastante na maioria das vezes: os lobos vestidos de ovelhas. Nosso Senhor vai nos ensinando que pelos frutos se conhece uma árvore. É a forma de conseguir distinguir quem são de fato esses lobos que se mostram como ovelhas. Ele nos ensinava isso, que de fato a realidade da vida da igreja sempre apareceriam esses lobos que se colocam como ovelhas para mostrar essa mansidão das suas palavras, a sua docilidade, que na realidade escondem algo muito perverso no coração. É claro que nem o lobo, nem as ovelhas aqui é simplesmente um significado, uma comparação. Não estamos condenando os animais em si, assim também como as serpentes do Antigo Testamento não significa que são do demônio, e nem os lobos são bichos do demônio, não é nada disso. Através das comparações, nosso Senhor consegue nos ensinar esses grandes mistérios do seu reino. Como estamos falando da igreja, como a igreja é um grande mistério, é preciso fazer as comparações com as coisas visíveis, sensíveis, para podermos chegar a compreender o que são essas coisas invisíveis e também inacessíveis ao nosso conhecimento. Por isso, nosso Senhor sempre faz as comparações. Todas as vezes que Ele vai fazer essas comparações, normalmente Ele diz: o reino dos céus. A igreja, o grande mistério da igreja é sempre feito em formas de comparações. Mas, pois bem, os lobos não são ovelhas. Ao contrário, na natureza, os lobos se alimentam das ovelhas. Nosso Senhor também ensina que a igreja é uma grei, é um coletivo de ovelhas. Então, nós somos comparados às ovelhas. E, de fato, as ovelhas são animais dóceis, mansos. E são animais extremamente afetivos. E se nós percebermos como funciona uma grei, as ovelhas praticamente estão muito próximas uma das outras. Assim, nosso Senhor dá a visão sobre a sua igreja. Nós somos as suas ovelhas e Ele é o pastor. Ele é que cuida de toda a sua igreja, Ele governa a sua igreja. E como Ele diz em outro momento, Ele conhece cada uma pelo seu nome. De fato, nosso Senhor nos conhece profundamente daquilo que nós somos. E assim cuida de nós e cuida de toda a sua igreja. No entanto, durante a história da igreja, sempre vão aparecer os famosos falsos profetas. O nome de Jesus está dizendo, são falsos. Mas nos pede para tomar cuidado. Eles vêm como ovelhas. Eles vêm como um dos membros da igreja. Mas cuidado, porque eles são verdadeiros lobos vorazes. Significa, de fato, eles não pertencem à igreja. Não estão em comunhão com Deus. Para compreendermos mais profundamente a igreja é a verdadeira comunhão com Deus, a verdadeira religião. Nós estamos ligados a Deus, em comunhão perfeita. Aqui está o grande esplendor da igreja. E assim, esses lobos não fazem parte desta comunhão. Eles estão distantes da comunhão com Deus. Mas, no entanto, quando eles aparecem, eles vão aparecer como revestidos de ovelhas, revestidos dessa comunhão. Porém, na realidade, não estão. Assumem uma autoridade que eles não têm. E assim,
se arrogam de ser profetas na vida dos fiéis, na vida da igreja. Nosso Senhor nos ensina para sempre tomar cuidado. Mas como vamos perceber que temos falsos profetas no meio de nós? E não adianta imaginar que eles não virão. E não adianta imaginar que eles também não se aproximarão de nós. Porque, de fato, o desejo do lobo é destruir a ovelha, é se alimentar da ovelha. Então não adianta imaginarmos, não, isso nunca acontecerá no meio de nós. Jesus nos preveniu, porque iria acontecer. Então os falsos profetas sempre vão aparecer no nosso meio. Se vamos observar pelos seus frutos, às vezes podemos até sermos enganados pela docilidade dos falsos profetas. Mas vamos conhecê-los pelos frutos que dão. Uma árvore boa não dá maus frutos. Uma árvore má não dá bons frutos. É isso que nosso Senhor está nos ensinando. Pelos frutos os conhecereis. Agora, a grande importância de compreender quando os lobos aparecem em nós disfarçados. Como eles vêm com a aparência de ovelhas, já com essa aparência, com essa máscara, podem nos enganar com muita facilidade. E como nosso Senhor disse, eles vêm com muita docilidade. E nessa docilidade podemos também nos confundir. Mas observemos os seus frutos. Quando nosso Senhor fala dos falsos pastores, ou melhor, dos falsos profetas, Ele quer dizer especialmente das heresias. As heresias se apresentam a nós, e os hereges se apresentam a nós, como que munidos da graça de Deus, como que munidos como membros reais da verdadeira igreja. Mas devemos tomar cuidado, tanto que nosso Senhor disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas verdadeiramente aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que cumpre verdadeiramente o mandamento e tem uma vida honesta na existência aqui na terra, este sim vai para o céu. Mas não aqueles que têm simplesmente as palavras na boca de nosso Senhor, ou ensinam as coisas de nosso Senhor. Vamos perceber também que nosso Senhor descreve que no último dia haverá um grupo à sua esquerda. E a esse grupo ele vai chamar de réprobos. Afastai-vos de mim. E eles vão questionar tudo. Eles vão questionar tudo. Como não nos conhece? Nós não pregamos em vosso nome? Nós não fizemos milagres no vosso nome? Nós não expulsamos demônios no vosso nome? Aí Jesus vai responder pelos frutos das suas obras. Todas as vezes que não fizestes a um dos pequeninos, foi a mim que não fizestes. Não vos conheço. De fato, quando as heresias se aproximam de nós, elas se apresentam com muita docilidade, é óbvio. Toda heresia é obra do diabo, o pior de todos os lobos. É aquele que de fato quer destruir toda a vida de graça em nós. Quer destruir a amizade que nós temos com Deus. Esta amizade conquistada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vida divina, que se ofereceu como sacrifício por todos nós. Por isso a igreja é fruto do seu sacrifício, desta missa que estamos celebrando, que é o mesmo culto, é o mesmo sacrifício, por isso é o sacrifício da igreja. Mas, no entanto, a heresia sempre se coloca
as piores heresias sempre vão se colocar como membros atuantes da igreja. E vão se colocar como arrogantes, que são a verdadeira igreja. Alguns, de fato, são descarados. A gente observa aqueles que se arrogam, nós somos a verdadeira igreja. E vão se fazendo as suas formas e vão arrebatando cada vez mais as verdadeiras ovelhas e dividindo o corpo místico do Salvador, tirando as pessoas da igreja para se tornarem partes de suas seitas. Alguns são bem descarados e se mostram, pouco a pouco, com essa aversão a tudo que é santo e a tudo aquilo que é revelado por Deus, a Igreja Católica. Então, alguns demonstram isso de forma descaradas, mas sempre com esta cara de ovelha bondosa, dócil. Mas quando vamos ver os frutos, são os piores. Vamos ver a impureza, a soberba, a raiva, a divisão. Mas também não é diferente, como o diabo tem a raiz de todas as heresias é o próprio diabo, e a sua inteligência, claro, é superior à nossa. Não adianta imaginarmos que o diabo é burro. Ele tem uma inteligência muito sutil e ele tem uma natureza superior à nossa, ele é um anjo. E dos anjos, o maior de todos. A sutileza das tentações e das heresias são imensas. Muitas vezes nos mostra de forma descarada e outras vezes bem trabalhada. E são essas as heresias, os falsos profetas mais perigosos que existem, porque de fato vêm com essa casca de católico, vêm com essa casca de verdadeira igreja e se arrogam como se fossem os herdeiros da verdadeira fé. Mas os seus frutos a gente reconhece: o ódio, a divisão, destroem a igreja de nosso Salvador, destroem a igreja católica e o fazem sem medo nenhum, conquistam com essa falsa aparência de verdade. Então vejam que a questão da heresia é uma questão muito sutil, e nós não estamos falando de coisa burra, nós não estamos falando de idiotices. As heresias normalmente se dá com muita cultura, com muita inteligência. Certa ocasião, uma mulher que se dizia vidente, isso aconteceu na Alemanha há muitos e muitos anos atrás. E ela, de fato, chegava aos sacerdotes e dizia aquilo que ela aparentemente escutava de Jesus. Mas, no entanto, os sacerdotes ficavam encantados pela eloquência do alemão, que ela nem sabia falar direito. Mas o alemão que ela usava era impecável e perfeito. Da maneira de falar um alemão da forma mais clássica possível. E é claro que um dos sacerdotes percebeu: é impossível que nosso Senhor chegaria a falar com esta mulher com uma linguagem tão culta, de forma que ela nem consegue compreender direito. O diabo utiliza dessas sutilezas, sempre para confundir. E, por fim, foi compreendido que essa mulher estava, de fato, possessa pelo diabo. E não era Jesus Cristo que falava com ela. Então, vamos perceber, pela experiência na vida da igreja, e com essas coisas, que o diabo, de fato, tem uma sutileza muito intelectual para lidar com as grandes heresias. Por isso devemos tomar muito cuidado. Quando aparecem os falsos profetas, sobretudo no nosso tempo, em que as redes sociais é muito bem proliferadas informações,
As heresias também com muito mais rapidez e outra pior ainda, com muito mais sutileza. Cuidado com aquilo que nós estamos nos alimentando nas redes sociais. Cuidado com as doutrinas que estão nos ensinando nas redes sociais. Se nós escutamos um ódio à Igreja Católica, já mostra que a obra não é de Deus. Se estão arrogando superior ao Papa, ou superior aos bispos, que são instituições divinas, alguma coisa está acontecendo de errado. Tomemos cuidado com esses falsos profetas, com esses lobos que estão vestidos de ovelhas, que estão disseminando entre nós o ódio e o rancor. Observemos os seus frutos. A epístola nos dizia sobre a vida impura. Normalmente, os grandes soberbos também são impuros. A impureza e a soberba são coisas que estão profundamente unidas. E assim como nós ouvíamos do apóstolo, que uma vez que fomos entregues à nossa devassidão, agora nos entreguemos à justiça, para viver a santidade e buscar a graça de Deus. É claro que nós todos estamos em busca de Cristo, da sua igreja e da sua verdade. E quem é que de nós que vai entrar no céu? É aquele que faz a vontade de Deus. É aquele que de fato vive uma vida íntegra e busca a pureza do coração para poder contemplar a Deus. Não é simplesmente grandes doutrinas, da maioria hereges, coisas da intelectualidade humana, que vai nos levar à salvação. E nem o excesso de conhecimento da fé, que é muito importante. Nós temos a obrigação de conhecer a nossa fé, mas não significa que o conhecimento de muita coisa vai nos levar à salvação. Isso tem alguma característica de outra heresia, da gnose. A salvação pelo conhecimento. Não é isso. A nossa fé é mais do que a razão. Supera o uso racional. A nossa fé é mais do que conhecimento. A nossa fé é a prática. Quem pratica a vontade de Deus, este alcança a salvação. Aquele que diz conhecer a verdade, aquele que prega a verdade, mas não a vive, não vive a vontade de Deus, está muito distante da verdade. Pelos frutos se conhece uma árvore. Peçamos a Nossa Senhora, que é a nossa mãe. Ela, que é aquela que foi colocada para nós, para nos levar ao conhecimento da verdade, Jesus Cristo, como mãe. Aquela que nos ensina quem é seu filho. Aquela que nos molda conforme o coração de seu filho. Peçamos sempre a sua intercessão, com muita coragem, com muito ânimo, com devoção filial, para que ela, que é a destruidora de todas as heresias, nela está abraçada toda a verdade, e ela guarda no seu coração toda a verdade. Que ela nos ajude, com o seu amor maternal, a alcançar aquilo que mais almejamos aqui na terra, a salvação eterna, o encontro com Deus, que é seu Filho, o encontro completo na perfeição da eternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.